né? Então isso fica muito, para mim, muito provado, né? Inclusive o GE que comentou, de acordo com informações apuradas pelo GE, o Verdão recebeu algumas sondagens para negociar o meia Rômulo. Uma delas é a um adversário da Série A. Dizem que é o Santos, viu, que tá querendo o Rômulo. Palmeiras recebe sondagens por Rômulo, do Novo Horizontino, e pretende um valor um pouco maior do que estão querendo dar pelo jogador. Mas ele não teve a mesma desenvoltura que ele está tendo lá no Novo Horizontino. O que você acha? Esquema tático? O Abel realmente que não gosta do jogador? Ou você acha que ele pesou, a camisa do cara, do Palmeiras pesou no cara? Zezito, eu vejo um pouco dos dois. De fato, em dado momento eu vi que teve jogos que ele fez a toda na dele ali e ele acabou não correspondendo. Claro que o ideal é você ter uma sequência, mas também eu já vi o Abel colocar ele de ponta, né, deixar ele preso, que nem ele faz com o Felipe Anderson hoje e tal. Mas tem, não sei se vocês chegaram a comentar sobre isso, eu peguei a live já em andamento, né? Já tem especulação de mercado, né? Com relação ao Romo. Tem time aqui no Brasil e tem time de fora já interessado nele. Já contactaram o Palmeiras para saber da situação. Então, tudo indica que se realmente chegar alguma proposta aí satisfatória, claro, se for time de fora, né? Nessa janela que vai se abrir no meio do ano, a tendência é o Palmeiras negociar para fora, entendeu? E até mesmo fazer um lucro, né? Com um jogo. O que até surgiu hoje é sobre o Flaco Lopes. Eu acho que vai ser muito difícil segurar esse jogador, né, o Thiago e Douglas, porque ele vai ser visto aí na Copa, provavelmente vai para a Copa, ele já tá na lista, na pré-lista, né, da Argentina, e se ele for, realmente eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Dizem que o Benfica e o Atlético de Madrid estão preparando uma proposta formal para poder levar esse jogador para lá. Inclusive a reportagem do Rafael Belmonte. Palmeiras faz exigências para negociar Flaco Lopes e quer receber 275 milhões pelo atacante. Nos últimos dias, o jogador foi sondado por Benfica e Atlético de Madrid. Dizem que os planos do Atlético de Madrid é depois da Copa, o Thiago e Douglas. Para mim, esse jogador vai ser muito difícil a gente manter aqui no nosso elenco, hein, meu? Olha, sinceramente, eu acho que vá com Deus. É dinheiro pro cofre. Eu acho que é um bom jogador, mas eu não vejo ele esse extra classe todo, não. Pelo contrário, eu acho que é um jogador muito inconstante. Por vezes ele meio que até atrapalha a forma de jogar do Palmeiras. É muito individualista, fominha pra cacete. Gosto do Flaco Lopes, mas não acho ele isso tudo. Se for para vender, que venda e faça um bom negócio e traga um outro jogador. Aliás, o Palmeiras precisa parar de improvisar na função de meia armador, né? De repente pode ser uma opção você ganhando um dinheiro com o Flaco, trazer um cara mais forte aí para a posição. Informações interligadas aí, nisso aí. O Palmeiras, ele sabe que o Flaco vai receber proposta e, evidentemente, o garoto Alan também. Lembrando que o Palmeiras ele tem aquelas metas ainda, né, de venda de jogadores, algumas vendas secundárias que ocorreram aí de garotos da base, tal, que está espalhando, fez com que o Palmeiras aumentasse o valor já vendido, né, naquela totalidade de 400 milhões. Pela conta que a gente estava fazendo, já ultrapassou os 200 milhões, estava próximo dos 300. Então, assim, a venda de Alan ou de Flaco Lopes, o Palmeiras bate essa meta, inclusive passa. Na venda dos dois, passa e gera lucro, vamos falar, dentro da contagem. Isso, o que eu vou falar aqui, eu chequei já, eu confirmei realmente as notícias que alguns setoristas já falaram, e é verdade mesmo, tá? Agora, se vai acontecer, aí vai depender de outra situação. O Palmeiras, ele de fato monitora mesmo o Luiz Henrique, tá? Em caso de saída de Alan, por coincidência, é o mesmo lugar que atua o Luiz Henrique. O Palmeiras monitora de fato o Luiz Henrique, sabe que o Zenit quer a partir de 40 milhões de euros nessa negociação, mas aí você faz a conta do que o Palmeiras pode vender ou pode lucrar e receber, quer dizer, na venda de Flaco e na venda de Alan, né? Então já vai dar muito dinheiro aí. Outro jogador que o Palmeiras monitora, de novo, vai esperar, inclusive, agora, principalmente se o Botafogo ele tropeçar aí na Libertadores. Eu acho difícil, eu acho que o Botafogo deve virar o placar em cima do time lá de Potosí. Mas se ele for eliminado, o Botafogo fica mais ainda com a corda no pescoço. Agora tem uma nova dívida para entrar aí justamente do Luiz Henrique, e o Botafogo sofre mais uma vez um problema aí de sofrer transfer ban. Ele tem, eu acho que é de 40 a 45 dias para pagar o valor que está sendo cobrado. Se não pagar, sofre o novo transfer ban, que é de uma dívida do Luiz Henrique. E o que isso significa? Que a Leila realmente está de olho sim no Danilo,
né? E ela pode esperar o Botafogo se apertar um pouquinho mais e dar uma ligadinha lá pro Textor, falar, e aí? Se quiser eu consigo te ajudar, mas se me ajuda, manda o Danilo, eu te dou um caraminguá. O Palmeiras pode voltar à tona do Danilo desde que o Botafogo se aperte mais. Então, para nós é importante torcer, sim, secar mesmo o Botafogo para que ele seja eliminado na pré-Libertadores, que é outro nome que, de fato, o Palmeiras vai fazer essa tentativa, que é o Danilo. Oi. Ô Douglas, sobre essa do Luiz Oi. Henrique aí, eu tava vendo o Domênico Gato falar que ele tem informações também de pessoas de dentro do Palmeiras, acabei de ouvir na rádio, antes de chegar em casa, que o Palmeiras monitora de perto a situação do Luiz Henrique, a ideia do Palmeiras é trazê-lo o quanto antes, assim que dizem que o Alan já tá praticamente vendido e ele vai ser negociado depois, ele vai sair do Palmeiras depois da Copa do Mundo, e ele saindo, provavelmente Luiz Henrique vem, segundo o Domênico Gato, tá? Então, bate muito, vai muito de encontro com quem você tá falando, realmente faz sentido. Agora, sobre o Danilo, eu não sabia. Existem rumores, né? Mas tomara que venha mesmo. Que, inclusive, o jogador tá se jogando pro Palmeiras, né, Douglas? Internamente, parece que ele teria dito que se tivesse a oportunidade de voltar ao Palmeiras, ele voltaria, mas vai depender realmente de um acerto do Palmeiras com o Botafogo e ver se o Textor vai aceitar o que o Palmeiras tem a pagar para que ele possa vir jogar. Ele não vai, com relação a ele, não tem nenhum tipo de impeditivo. Ele gostaria sim de voltar ao Palmeiras, né? Então, assim, essa do Luiz Henrique, que você está falando que o Domênico falou hoje, ela já é de mais ou menos alguns dias atrás, vamos colocar quase uma semana. Quase uma semana quando se falou realmente do interesse do Palmeiras no Luiz Henrique, o Palmeiras contactou o Zenit lá e tal, e ouviu os valores. Então, isso já realmente procede, tá? Eu, no primeiro momento, eu não tinha falado nada até checar, chequei e confere. O Palmeiras monitora, de fato, o Luiz Henrique. Uma coisa que pode pesar, José, nessa parada do Luiz Henrique, mesmo o Zenit no primeiro momento querendo negociar pelo menos a partir de 40 milhões de euros, é que ele é um jogador que está sendo convocado para a seleção brasileira. Ele vai para a Copa. Não sei se ele vai chegar lá. Se ele for titular e ele explodir, aí esses 40 vai se tornar 70 milhões de euros. Aí já era. Moiou. Eu acho que até 40 milhões de euros, eu acho que, dependendo das vendas de Alan e Flávio Lopes, eu acho que o Palmeiras abraça. Abraça porque, querendo ou não querendo, ainda tem um Riquelme e Felipe para o Palmeiras negociar, tem um Luigi para o Palmeiras negociar, tem um Benedetti para o Palmeiras negociar. Então, essa bagatela o Palmeiras pode, inclusive, reverter só na venda desses meninos, sem falar da possível venda de Flávio Lopes e de Alan. Agora, vender o Flávio Lopes e principalmente vender o Alan, tem que ter um jogador ali de velocidade de drible, principalmente para fazer essa função do Alan, porque nós perdemos o Estevão, não tem. Então, essa do Luiz Henrique, Zé, já tem de alguns dias já. Eu até duvidei, tá? Duvidei até pela a grandiosidade e qualidade desse cara. Mas procede mesmo. O Palmeiras vai contactar o Zenit no meio do ano, principalmente se vender Flávio Lopes, o nome da vez será ele para repor. O Danilo é mais um. Cara, eu vou te falar uma coisa, por mais crítico que eu seja dessa diretoria, eu ia falar por vocês, mas vocês digam por si só. Se realmente o Palmeiras conseguir, vendendo o Flávio Lopes e Alan, o Palmeiras conseguir trazer o Danilo, trazer o Luiz Henrique e trazer o Nino, né, como tá sendo falado aí, porque o meia, eu não sei se foi aqui, vocês falaram o meia, né, o Palmeiras tinha que buscar um meia se vendesse, acho que foi o Thiagão que falou, se vendesse o Flaco, mas eu acho que ele adianta o Andrés Pereira, entendeu? Já que traz o Cic, ele adianta o Andrés Pereira, o Andrés faz essa de meia. Se ele conseguir, se o Palmeiras conseguir trazer o Luiz Henrique, o Danilo, né, e contratar o Nino, para mim, só reparando ali as laterais, principalmente a lateral direita, aí, o Zezito, é digno pra gente literalmente aplaudir de pé essa diretoria aí. Por mais que sejamos críticos a eles e tal, mas é aquela coisa de justiça. Quando faz a coisa correta, a gente, né, tem que ser justo aqui e dar os parabéns. Se trouxer esses três caras aí, e consertando ali a questão da lateral direita, eu dou os parabéns para a diretoria. Aí, amigão, até vocês aí do chat, que conseguem defender o Abel Ferreira fazendo um monte de M com um jogador de qualidade, se chega esses três jogadores, eu acho que nem vocês mais conseguem pegar o Abel se o Palmeiras não conseguir jogar bola. Eu tenho uma preocupação nessa situação, nesse cenário. Eu tenho uma preocupação. Danilo chega hoje no Palmeiras. Quem vai pro banco? Pergunta. O que vai pro banco? Eu acho que sobra pro... Então, eu acho que sobra pro Maurício. Para mim, hoje, o primeiro nome que a gente analisa é Maurício. Porque assim, ó, ele vai jogar, ele tira o Maurício, ele bota lá o Danilo. Aí vai ficar Danilo e Andréas, o Freitas, Marlon Freitas fazendo o 8, e o Andréas vai para 10. Entendeu? Aí ele sobe para 10, ele sobe para meia. O John Arias. Então, mas aí... hoje vai entrar o John Arias. Para mim, o nome a sair continua sendo Maurício, entendeu, Thiagão? Sensacional. A galera do chat, inclusive, concorda com você, tá, Douglas? Mas eu tô tentando pensar com a cabeça do Abel. Na cabeça do Abel, o Andrés não é 10. A gente percebe que ele não coloca o Andrés para frente.
Então é por isso que eu fiz a pergunta. É mais fácil a gente ver ele tirar ou o próprio Andrés ou o Marlon para colocar o Danilo. Essa é a minha preocupação. Eu não tô pensando taticamente, tô pensando como o Abel. Aí agora eu volto o tijolo no meio de seus peitos de novo, como a gente costuma dizer num debate sadio. Você lembra quando o Palmeiras tentou contratar o Andrés lá no início de 2025? Você lembra qual foi o projeto apresentado para ele? Você sabe disso. Você lembra? Vem para ser camisa 10. Só você pegar na internet que você vai ver. Tem aí. Ele seria camisa 10. Esse foi o projeto ofertado ao Andrés Pereira, até em razão, né, dessa questão dele voltar, poder jogar e ficar mais próximo aqui dos olhares do Ancelotti. Claro que a Premier League também, né? O cara vai ter os olhares lá na Premier. Mas naquele momento ele estava oscilando entre titularidade e banco de reservas. Dessa última vez que ele veio de vez, aí ele já tinha se tornado reserva, inclusive para o menino da base. Eu tinha o nome dele em mente, eu esqueci. Mas já antes do projeto, lá no início de 2025, era para ele chegar como meia, como camisa 10. Esse foi um dos atrativos que o Palmeiras ofereceu a ele para ter o poder de convencimento para trazê-lo para o Palmeiras. Eu concordo aqui com o De Mariotto, que eu acho que é mais ou menos isso que o Abel pensaria, né? Colocar Danilo, Marlon e Andréas. Só que aqui na cabeça do Abel, com certeza seria defensivo o Danilo e o Marlon, tá? Um deles faria 5, seria como foi Zé Rafael e Danilo, né? Então ele provavelmente seguraria o Marlon como 5, faria o Danilo fazer aquele 8 ali mais defensivo, e o Andréas, eu não tenho a confiança de que o Abel colocaria ele de 10, não, de verdade. Eu não consigo ver isso. Até porque ele tem característica que hoje a gente não explora, cara. Ele é um cara que finaliza bem de fora da área, a gente não vê o cara próximo da área para finalizar. É um cara que tem um bom passe e a gente não percebe ele posicionado para o passe. E é uma insistência desgraçada do Maurício Água de Salsicha, né? Então, por isso que eu fico a preocupação. É perfeita a sua análise, Douglas. Concordo com 150% que você disse. Mas eu tenho muita dúvida se o Abel pensa dessa forma. Mas Thiagão, mas vamos fazer uma análise agora tática. Tática / técnica. Por que o Andréas e o Marlon Freitas, principalmente, eles estão jogando muito recuado? Algo que a gente sempre critica aqui nos pós-jogos, certo? Por que o Marlon Freitas e o Andrés Pereira eles jogam muito recuado? O mapa de calor está mais atrás da linha do meio do campo do que para frente. Sabe por quê? Porque não tem esse camisa 5. Não tem esse camisa 5 para que ele possa soltar um dos dois e, evidentemente, vai soltar quem tem muito mais qualidade para chegar à frente, que é o Andrés Pereira. Vamos pegar aquele jogo, Palmeiras 5, Vitória 1. Aonde o André jogou? Você lembra? Avançado. Por quê? Porque o Vitória jogou recuado, foi trancado. Aí ele soltou aquilo que ele tinha de qualidade. Ele segurou o Marlon Freitas um pouquinho mais, soltou o Andrés. Tanto que foi o Andrés que inicia aquela jogada contra o próprio São Paulo, lembrando aquele jogo também. É ele que dá aquele passe de quebra-linhas, que ele abre do lado esquerdo. Até esqueci quem foi que recebeu aquele passe, aonde foi o Sousa, né? O Sousa segura e dá a bola por trás do zagueiro, o Flaco Lopes entra e dá um tapa por cima. Quem deu aquele passe avançado foi o Andrés. O que acontece? Aí é uma crítica pontual novamente ao Abel. Para ele soltar o Andréas, para ele identificar o óbvio, que o Andréas é um cara de qualidade de passe, de arremate e principalmente de passe, parece que tem que ser com um time que vai jogar recuado contra o Palmeiras. O que eu acho um erro. Para mim, ele tem que soltar o Andréas independente do adversário. Entendeu? Aí justamente aí, em jogo grande, ele não solta o time. Em jogo grande, ele não solta o time. Isso aí a gente não vê. Então, aí eu queria dar esse voto de confiança para ele. Aí você chegou onde eu queria analisar. Justamente porque ele não tem o cão de guarda protetor, aquele cara que vai dar uma sustentabilidade para a zaga, para que ele possa soltar um pouco mais. O meia, podemos se dizer, o Andréas, e o outro /meia, que seria o Marlon Freitas. Eu acho que ele tem que ter pelo menos um jogador que dê essa segurança, ele, como ele já teve o próprio Danilo, como ele teve o início lá do Aníbal Moreno. Você lembra o início do Aníbal Moreno, que foi muito bom? Quando ele teve também o Zé Rafael, quando ele improvisou, e o Zé Rafael começou realmente a marcar muito bem, entendeu? Quando ele sente que ele tem um cara que vai dar para ele uma sustentabilidade ali, uma proteção aos dois zagueiros, ele começa a soltar as peças. Sem esse jogador, pode ver, é por isso que ele amarra o Andréas e o Marlon Freitas para preencher espaço, que é aquela coisa que para mim prejudica principalmente o Andrés Pereira, que é jogar recuado, jogar atrás da linha do meio do campo. E é por isso que eu espero que o Palmeiras, trazendo camisa 5, algo me fala que ele solta mais o Andrés. Aí ele tira, inclusive, aquela responsabilidade do Andrés ficar voltando para marcar. Oremos. É isso que a gente tem que falar, porque eu, sinceramente, não tenho mais voto de confiança para dar para o Abel, não. Como você tá amargurado? Tiagão, coloca aí o vídeo do Ozzy. Coloco, vamos ver o que o Boazzi falou aqui a respeito do Nino, que, aliás, segundo o Douglinhas, é o único zagueiro do universo que o Palmeiras pode contratar. Não tem mais nenhum outro nome, tá? Só tem o Nino. É inacreditável como é monocromática essa porra dessa diretoria. Vamos ver. Corneteiro. Sou mesmo.
não falo isso. Eu falo que a gente está satisfeito com o que a gente tem, mas a gente não sossega. A presidente não cansa em fazer o melhor para o Palmeiras, em ter o melhor Palmeiras, mas não dá para prometer algo que a gente não tem concreto. É isso que eu quis dizer. Não está fechado, mas a gente não fala nada de hipóteses, né? A gente sempre trabalha com coisa concreta, e o concreto hoje é esse elenco que nós temos, e é um elenco que nos dá muita alegria, nos dá muita satisfação com esse nível do elenco que a gente tem. Ele sabe que no elenco tem o Kelvin, tem o Giai, ele sabe que nesse elenco tem esses caras aí, não, tem o Jefté. Eu não sei que alegria que é essa que o Boaz está tendo, não. Esse cara é um visionário. Será que ele tá assistindo muito a Praça é Nossa e tá confundindo meninos, as coisas? só pra gente... Deve ser, só pode. A gente falou muito sobre o mercado da bola.